Nesse momento, irmão, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Éder estará pregando a palavra de Deus. Nesse instante, o nosso co-pastor, pastor Ademir, vai estar orando mais uma vez. E após essa oração, nós vamos ficar em pé. Após essa oração, o pastor Éder estará ministrando a palavra de Deus. Fique atento, você que está nos acompanhando, você que ainda não é evangélico, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você que está afastado, é hora de voltar. Jesus está voltando e você não pode perder o arrebatamento. Ouça com atenção a palavra de Deus e Ele vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Pode orar, pastor. Glória a Deus, oremos. Amado Deus, Opa, em nome do Senhor aleluia. Jesus Cristo, Glória, louvamos e glória. agradecemos a Deus Glória, por esse momento tão glória. especial, Deus, Verdade, onde Jesus. estamos te adorando, sentindo a tua presença, glória. Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Deus amado. Também agora, Senhor, te apresentamos o teu servo, o teu ungido, Senhor, pastor Éder, que mais uma vez fará uso da tua palavra, Senhor, para falar com a tua igreja, Deus. Prepara os nossos corações, ó Deus, para ouvirmos a tua bendita palavra e use o teu filho como um instrumento, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvo a Deus por estar aqui esta noite para deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Osival, que sempre tem nos recebido e nos apoiado no ministério. Então, louvo a Deus pela vida do nosso pastor e da igreja, você que está aqui ouvindo a palavra, você que está em casa ouvindo a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós já sentimos a presença dele aqui nos louvores, mas Deus ainda tem uma palavra para a tua vida. Quero agradecer também por esta data, comemorativa do Dia das Mães, parabenizar todas as mães, a minha esposa, minha mãe, minha sogra, todas as irmãs aqui da igreja e aquelas que estão ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe ricamente. Já foi ministrada uma palavra para o teu coração, mas eu quero trazer um texto das Escrituras que está no Evangelho de João. Eu te convido a abrir a tua Bíblia na tua casa, a acessar a tua Bíblia no teu lar, no Evangelho de João, capítulo de número 11, do versículo 43 a seguir. Vamos ler a palavra do Senhor. Estaremos fazendo menção nesse texto maravilhoso do quarto evangelho, que traz para nós a realidade de que Jesus Cristo continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Creia, porque Ele está aqui, Ele está no teu lar, Ele está contigo, e a vitória é certa no nome de Jesus. João capítulo 11, versículos 43 a 45, que assim nos diz a palavra do Senhor. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera e creram nele. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode crer nesta palavra, glorifique ao nome do Senhor Jesus. Refletindo nesse texto do quarto evangelho, Jesus Cristo ensina para nós o evangelho, conforme João, o evangelista, escreve. O quarto evangelho ensina para nós muitas verdades, verdades espirituais, verdades da nossa vida do dia a dia. E nesse texto aqui, nós nos deparamos com um dos milagres realizados no ministério de Jesus. O ministério de Jesus está repleto de milagres, e nós sabemos disso perfeitamente nos quatro evangelhos:
Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelistas escrevem a palavra do Senhor, e eu quero chamar a tua atenção, que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Deus vela pela sua palavra para cumprir, e a última palavra, ela vem do Senhor. Nesse texto eu quero te chamar a atenção, para você entender que Deus ainda continua sendo o mesmo, velando pela sua palavra para cumpri-la sobre as nossas vidas. Nada está fora do controle de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós temos de tratar. E nesse texto a Bíblia revela para nós um milagre na vida de um homem chamado Lázaro. Muitas das vezes nós, quantos momentos estamos vivendo em situações semelhantes a que esta família estava vivendo naquele momento. Quantas das vezes nós estamos passando por adversidades, por problemas nas nossas vidas e precisamos de uma palavra. Mas eu quero proferir nesta noite que Jesus Cristo ainda continua sendo o mesmo, e a última palavra vem do Senhor sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre a nação, sobre o mundo, porque Ele continua sendo Deus de eternidade a eternidade. Jesus nunca mudou, não há sombra de variação nele. Ele permanece para sempre, de eternidade a eternidade. A Bíblia Sagrada nos diz que Ele é Deus. O profeta já dissera que Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o leão de Judá. Nós aprendemos tudo isso na Bíblia Sagrada, mas quem sabe você que me ouve, muitas das vezes parece que se esqueceu do poderio deste Deus que é tão grande. O texto que nós lemos fala-nos de milagre. Quantos de nós estamos precisando de um milagre nos nossos lares, na família, na vida de alguém? Quantos estão vivendo neste momento à beira da morte, precisando de uma resposta de Deus? Mas eu quero proferir e profetizar para a tua vida nesta noite. Jesus Cristo, Ele tem ainda poder para resolver os problemas que se levantam contra a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O que nós devemos fazer em meio a tantas aflições, a tantos problemas que se levantam sobre as nossas vidas, no contexto em que nós estamos vivendo? Nós não estamos vivendo em dias diferentes daqueles dias de Lázaro, de Maria e de Marta, não. Os nossos dias também são dias maus, semelhante àqueles dias, mas eu quero te dizer e te lembrar nesta noite, Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Você deve continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Louvado seja o nome de Jesus. A última palavra vem do Senhor sobre a tua vida. Não te desespere. O contexto do capítulo 11 do Evangelho de João, no capítulo anterior, capítulo 10, nos diz que Jesus, alguns meses antes deste cenário, estava em Jerusalém. A Bíblia revela no capítulo 10 e o versículo de número 22, que Jesus estava em Jerusalém, na festa, em uma das festas que era conhecida como a festa da dedicação. A festa da dedicação era uma festa que foi instituída por volta do ano 167 ou 164, especificamente antes de Cristo. Porque esta festa foi instituída? Ela foi instituída porque no ano 167 antes de Cristo, o rei da Síria, chamado Antíoco Epifanes, o Epifânio, como alguns conhecem, ele se levantou contra a nação de Israel, se levantou contra o povo de Deus. E quando aquele rei se levanta e entra na cidade de Jerusalém, conquista a cidade e agora peleja, leva alguns em cativo, profana o templo, ergue no altar de Jerusalém uma imagem do deus Zeus da mitologia grega, e ali oferece um sacrifício de um porco sobre o altar do povo de Israel no templo sagrado. Meus queridos, eu quero te dizer uma coisa: Deus não mudou. A última palavra vem do Senhor. Antíoco, naquele momento, profanou o santuário do Senhor. Aquele homem profana o santuário de Deus, e naquele momento o povo entra em choque, o povo fica abalado, o povo fica pensando, fica refletindo em uma situação como aquela, algo como que nunca havia acontecido, agora estava acontecendo em Jerusalém, o templo sagrado sendo profanado, e ali sendo oferecidos sacrifícios a deuses estranhos, e naquele
naquele momento da história, diz-nos o texto histórico que aqueles homens chamados Simão, Jonatas, Judas Macabeus, eles se levantaram e então guerrearam em defesa da nação de Israel. E nós, como povo de Deus, não podemos desanimar, nós devemos erguer a nossa cabeça em meio às adversidades, às crises e aos problemas, e olhar para Jesus e pelejar, porque Jesus peleja pela sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus, que vive para sempre. E enquanto eles estavam em guerra, estavam sofrendo aflições, diz-nos a história que chegou o período em que Antíoco Epifânio morreu. Ele era apelidado de o louco, porque ele havia colocado no templo de Jerusalém uma imagem de um deus pagão e ali oferecido o sacrifício. Mas na época, como eu disse, de Judas Macabeus e Simão e a família dos Macabeus, então eles se reuniram, pelejaram e ali voltaram a oferecer o sacrifício perfeito ao Deus de Israel no templo. Esta festa da dedicação era realizada no final do ano, no mês de dezembro, no nosso calendário. E quando eles se reuniam, eles festejavam durante uma semana inteira, louvando ao Deus de Israel, porque no ano 164 antes de Cristo, o templo foi erguido, foi tirado daquela situação, o povo voltou a adorar a Deus, o povo teve liberdade de servir a Deus, de cultuar a Deus, de oferecer sacrifícios ao Deus verdadeiro. E eu quero te dizer que no teu lar, nesta hora, onde você estiver, Deus também está recebendo o teu sacrifício verdadeiro, o teu culto que é oferecido ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. A última palavra vem do Senhor sobre a tua vida. Antíoco pelejou contra o povo, mas diz-nos a história que ele morreu. Ele não pôde ver no ano 164, sendo erguido ali um sacrifício ao Deus vivo. Jesus estava em uma festa da dedicação, agora sendo celebrada alguns anos depois. No contexto que nós lemos do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, Jesus estava em Jerusalém, os dias se passam e a Bíblia diz que Jesus percorre e sai de Jerusalém e vai para a Transjordânia. Jesus atravessa o rio Jordão, está do outro lado, do lado leste. Jesus está em uma região bem conhecida naqueles dias, em uma região chamada de Betânia. Não era a Betânia tão conhecida de Marta, de Maria e de Lázaro. Capítulo 10 do Evangelho, conforme escreveu Lucas, versículo 38 a 42, a Bíblia diz que Jesus passava na casa de Marta, de Maria em Betânia. Jesus era amigo próximo de Marta, de Maria e de Lázaro em Betânia. Mas quando Jesus passou outrora na casa de Lázaro, Lázaro estava bem. Jesus passa, está reunido com as suas irmãs ali. Maria está sentada aos pés de Jesus, querendo aprender mais de Jesus. Você está fazendo bem nesta noite, sentado aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. Marta estava ansiosa, ajeitando, preparando a recepção para Jesus e os seus discípulos, preparando um alimento, quem sabe. E a Bíblia diz que Marta chega até Jesus e disse: Senhor, não te preocupa que eu esteja ali ocupada com tantos afazeres e a minha irmã sentada aqui, pede para ela me ajudar. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: olha Marta, Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirado dela. Continua nos teus afazeres, continua na tua jornada. Em outras palavras, Jesus está te dizendo: continua na tua jornada, continua na tua caminhada, servindo ao Senhor, seja no teu lar, preparando alguma coisa para ajudar, para contribuir no reino, na obra de Deus, ou assentado aos pés de Cristo, aprendendo com Ele, porque Jesus Cristo continua o mesmo de eternidade a eternidade, e a última palavra do Senhor vem sobre a tua vida no momento certo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o contexto não é esse em que Marta e Maria estão reunidas, ouvindo a palavra, recepcionando a Jesus. Jesus era amigo próximo, era um amigo muito próximo de Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia diz no capítulo 10, versículo 40 ao 42, que Jesus estava lá do outro lado do rio Jordão, onde João o batizara, na região de Betânia. Mas Marta e Maria, diz o texto do capítulo 11 e o versículo
1, diz-nos a palavra de Deus, que em Betânia, a pequena aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, estava enfermo aquele a quem Jesus amava. Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Observem no capítulo 11, o versículo 1 a seguir, que o primeiro nome que aparece não é o nome de Maria, mas é o nome de Marta. Marta, ela aparece ali no primeiro versículo do capítulo 11, e a Bíblia vai dizer que estava enfermo. As duas irmãs, diz o versículo 2, que elas se reúnem e dizem: olha, vamos mandar chamar a Jesus. Certamente Jesus havia passado na aldeia de Betânia, que estava ao lado de Jerusalém. Quem sabe Jesus passara, tomou um café com aqueles amigos e prosseguiu na sua jornada para a Transjordânia, a uns 150 quilômetros. Mas os dias se passaram, e quando os dias maus bateram na porta de Lázaro, de Marta e de Maria, a Bíblia diz no capítulo 11, o versículo de número 2, que as duas irmãs se reuniram e disse: olha, vamos mandar o mensageiro chamar a Jesus, avisar a Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. Os mensageiros se levantaram, os mensageiros foram até a presença de Jesus, e aqui vem algumas verdades que precisam ser compreendidas por nós, verdades que devem ser entendidas pela igreja na atualidade. A última palavra, quando o problema se levanta nas nossas vidas, ela vem do Senhor, não vem do presidente da República da nação brasileira, não vem do presidente de qualquer país do mundo. A resposta no momento da adversidade sobre a tua vida, ela vem do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que devemos fazer em meio às adversidades, se a palavra vem do Senhor? Nós devemos fazer, como nos diz o versículo 3, comunicar a Jesus. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo entre nós e Deus. E quando nós estamos orando, nós estamos conversando, expondo para Deus. Quando a igreja do Senhor se reúne, a igreja do Senhor, seja aqui na igreja, seja na tua casa, seja no teu lar, seja no teu quarto, Jesus Cristo te vê, e Ele está de braços abertos para te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Comunique-se com Jesus. Aqueles mensageiros chegaram, diz o versículo 3, até Jesus Cristo em Betânia, e a Bíblia diz que quando eles estavam ali diante de Jesus, entregam a mensagem das irmãs Marta e Maria, disse: olha, Lázaro está enfermo. E então Jesus, que amava tanto a Lázaro, a Marta e Maria, olha para aqueles mensageiros, olha para os seus discípulos, e então diz: Lázaro, o meu amigo, ele está descansando. Meu amigo não morreu, ele está descansando. Em breve eu vou despertá-lo do sono. Jesus recebe a mensagem, mas a Bíblia diz que ele espera pelo menos 2 dias ali. Jesus fica alguns dias aguardando. Jesus não se desloca automaticamente para a região de Betânia, ou melhor, a vila de Betânia. É preciso entendermos no contexto que havia pelo menos 2 Betânias aqui. A primeira, que é mencionada no capítulo 11, é a pequena aldeia, como eu disse, de acordo com o capítulo 11, o versículo 17. É a aldeia que estava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Não era uma região norte, na região que estava do outro lado do Jordão, conhecida como Betânia também. Existia uma segunda região chamada de Betânia, que estava na Transjordânia. Era lá que Jesus estava. Os mensageiros chegaram, entregaram a mensagem, e então, meus queridos, quando a nossa comunicação ela é direta com Jesus, sem nenhum intermediário, às vezes alguém precisa de um intermediário para falar com um vereador, com um prefeito, com um governador, com um presidente de uma nação. É preciso que um chefe interceda por ele. Não, nós não precisamos de nenhuma intervenção. Você na sua casa, você na igreja, tem livre acesso a Jesus. Aqueles mensageiros chegaram até Jesus Cristo, e quando eles estavam diante de Jesus, a Bíblia diz que naquele momento Jesus recebe a mensagem, olha para eles e diz: olha, eu vou despertar a Lázaro. Lázaro está dormindo. É preciso, em segundo lugar, não somente comunicar a Jesus, mas esperar o tempo de Deus para que o milagre aconteça.
aconteça. A última palavra vem do Senhor, mas as coisas vão acontecer na minha vida, na tua vida, no tempo de Deus. Elas não vão ocorrer no nosso tempo. As coisas, os milagres, a resposta que nós esperamos, ela vem de Deus no tempo certo, no tempo projetado por Deus, porque depende dele, e a última palavra vem do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Precisamos comunicar a Ele, precisamos colocar diante dele, precisamos, em segundo lugar, saber esperar o tempo de Deus. Versículo 6, o versículo 6 mostra para nós que nós precisamos entender que Deus vai responder no tempo dele. Estava enfermo, ficou ainda 2 dias ali aguardando. Já não basta a distância da Transjordânia até a pequena vila de Betânia. Jesus ainda espera 2 dias para ir socorrer aquele a quem ele tanto amava. Irmãos, o milagre para acontecer nas nossas vidas não depende de nós, depende do agir de Deus, depende do operar de Deus, do querer de Deus, e ele sempre chega no momento certo para te dar a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Ele está ao teu lado, no teu lar, ele está aí para te socorrer, ele está aqui conosco para nos socorrer, porque ele é um Deus que vela pela sua palavra, e a palavra do Senhor, ela virá sobre a tua vida nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Não devemos questionar o agir de Deus. Aqueles discípulos que estavam ao lado de Jesus, quando Jesus disse: olha, Lázaro está dormindo. Então os dos discípulos olharam para Jesus e disseram para ele: mestre, se ele está dormindo, está bem, não há necessidade de irmos despertá-lo do sono, não. Ele, quem está dormindo, irmãos, está descansando, está bem, está no refúgio. Mas eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus disse: olha, as horas se passam, os dias se passam e chega a noite, e muitas das vezes a noite pode ser sombria, pode ser difícil, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. No amanhecer vem o refúgio, porque o salmista já dissera: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No momento da adversidade, saiba que a última palavra para a tua vida vem da parte do Senhor. Não te desespere, creia tão somente, não questione, não murmure. Aqueles discípulos disseram: Senhor, não há necessidade. Jesus disse: Lázaro, o meu amigo, está morto. Em outras palavras, Jesus disse: vocês não entenderam. Às vezes nós não compreendemos aquilo que Deus está nos falando, e às vezes ainda queremos questionar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu quero te dizer nesta noite: não questione o agir de Deus sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, porque Ele vem com a resposta no tempo certo, porque Ele continua o mesmo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Do versículo de número 12, 7 ao versículo 12, nós aprendemos que nós não devemos questionar o agir de Deus no tempo de Deus. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. O tempo foi feito para nós, para que nós vivêssemos no tempo. Mas Jesus não está preso no tempo. Só uma única vez ele esteve preso ao tempo aqui nessa terra, quando ele se fez homem. Capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João. João dissera que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. A graça de Jesus foi manifesta na nossa vida, na vida da igreja. As pessoas viram a graça de Deus. Jesus havia dito no capítulo 11 e o versículo de número 4, Jesus havia dito para os discípulos que estavam à sua volta: olha, tudo isso está acontecendo para quê? Para a glória de Deus se manifesta. Em outras palavras, o milagre acontecendo na vida de Lázaro era
era uma manifestação da glória de Deus. Por isso nós não devemos questionar. O tempo de Deus vai chegar para a tua vida, porque a última palavra vem do Senhor que fez os céus e a terra sobre a tua vida. Não adianta perseguição contra a igreja, não adianta calúnia contra a igreja, não adianta levantes contra a igreja, porque a igreja está firmada em Cristo Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E tenha certeza, você que nos ouve, Jesus continua o mesmo, Jesus não mudou, e a palavra dele vem de encontro à tua vida nesta noite. Saiba que no tempo certo vem do Senhor a resposta para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Não questione o agir e o tempo de Deus. Em quarto lugar, evite o pânico, evite o medo. Há mais de 10 anos atrás eu li um livro que falava sobre o medo, e o livro diz que mais ou menos 8 pessoas em cada 10, preste atenção, em cada 10 pessoas, 8 pessoas sofrem de pânico, de medo, tem medo. As pessoas estão sofrendo, estão ansiosas, preocupadas, se esquecendo que a última palavra sobre as nossas vidas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus continua velando pela sua palavra, e a sua palavra vai se cumprir na tua vida. Não temas, não tenha medo, não te assombre, não te espantes, nenhuma praga chegará à tua tenda. Deus está contigo. O Deus de Israel é o teu refúgio, o teu socorro na hora da angústia, na hora da aflição. A Bíblia diz que Ele está sobre nós, as suas asas, e você está acampado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente você está descansando. Descanse no Senhor, esqueça as aflições, entregue nas mãos de Jesus, coloque nas mãos de Jesus, se comunique com Ele, fale com Ele nesta noite. Espere o tempo de Deus para a tua vida. No tempo certo Deus vai entrar com a provisão, e quando aqueles que dizem que não tem mais jeito, Jesus vai chegar, porque a última palavra está sobre a mão de Jesus. Jesus continua tendo o controle do universo sobre as suas mãos. Não questione o agir de Deus, espere o agir de Deus para a tua vida. Evite o medo como aqueles discípulos. Tomé está sempre, o Dídimo está sempre agitado como Pedro, e disse: Senhor, se ele está morto, nós não vamos voltar para a Judeia, porque há pouco na festa da dedicação, irmãos, já havia se passado 3 meses, da festa da dedicação até a morte de Lázaro, já havia se passado 3 meses, Jesus está na Transjordânia, querendo voltar para a Judeia, e os discípulos ainda estão com medo, dizendo: não volta não, Jesus, porque agora há pouco quiseram te apedrejar lá, porque tu dissera que tu e o Pai é um só, que o poder que o Pai tem, o Senhor também tem. Jesus nunca temeu nada, Jesus nunca temeu a morte, Jesus é a vida. João capítulo 1 e o versículo 3, João diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Se você está em Cristo, não tema, porque Jesus tem resposta certa para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Evite o medo, versículo 16. Tomé estava temeroso, e ainda diz para os discípulos que estavam com eles: vamos nós também para morrer com Jesus? Irmão, somente um morreu para salvar a humanidade, e este único foi Jesus, porque Ele é o único capaz de fazer um sacrifício, foi o único capaz de fazer um sacrifício único pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tomé e os discípulos estavam temerosos. Quantos na igreja da atualidade estão vivendo temerosamente? Quantas pessoas estão vivendo, muitas das vezes, cabisbaixas, sofrendo, angustiada pelos problemas, adversidades, pelo pânico que estamos vivendo nesses dias? Ei, não entre em pânico, confia no Senhor teu Deus, porque Ele é a tua fortaleza e o teu socorro. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Jesus chegou em Betânia, na pequena aldeia, para romper as tradições.
Jesus chegou para quebrar as tradições. A última palavra vem do Senhor. Capítulo de número 11, o versículo 17. Jesus chega e rompe as tradições do povo. Naqueles dias, a Bíblia diz que a mensagem chegou a Jesus. Os mensageiros falaram para Jesus que Lázaro estava enfermo, mas Jesus já responde para os seus discípulos e diz: Lázaro não está apenas enfermo, Lázaro morreu. E então Jesus espera mais 2 dias, com um dia que os homens estiveram ali, se passaram 3 dias, talvez no 4º, ou 5º, ou 6º dia, Jesus chega em Betânia, sai da Transjordânia e vai até a aldeia de Betânia, porque era distante, quase 150 quilômetros. Jesus percorreu aí de 2 a 3 dias para chegar à pequena aldeia de Betânia. E quando ele está lá, ele chega para romper as tradições. Sabe por quê? Porque a última palavra vem do Senhor que fez os céus e a terra. Espere no Senhor, confia no Senhor, porque Ele tem resposta para ti nesta noite. Jesus está agora próximo de Betânia. Mas quais foram as tradições que Jesus rompera? Os cultos fúnebres, onde se celebravam a morte de alguém no contexto judaico, era muito triste, era um choro, um pranto, angústia. E diz-nos a história que era anormal um culto fúnebre, um cortejo, sem pelo menos um para chorar, uma carpideira e 2 músicos para tocar, cantar alguma canção e falar da partida. E então aquela família, Lázaro, Marta e Maria, que eram pessoas que tinham uma certa condição financeira, capítulo 12, e o versículo 1 diz que ela ungiu a Jesus, e João fala sobre isso no início do capítulo 11. O capítulo 12 nos conta a história, mas João ele traz à memória aquilo que havia ocorrido alguns anos atrás, quando ele estava escrevendo. E aquela família que tinha uma certa condição, certamente contratou algumas carpideiras para chorar, lamentar a morte de Lázaro, alguns músicos para tocar. A Bíblia diz que houve até uma comitiva de Jerusalém, que estava a 3 quilômetros, que foram recepcionar as irmãs naquele momento de dor. Mas eu quero te dizer, ali não era o fim. Tem momentos nas nossas vidas que parece que vai chegar o fim, mas eu quero te dizer que a última palavra, ela vem do Senhor, e no momento certo Ele vai te responder, no momento certo Ele vai entrar com a provisão sobre a tua vida e te conceder o teu milagre. Creia nesta noite, em nome de Jesus. Jesus começa a romper as tradições. Jesus chega em Jerusalém, e quando Ele está ali na região de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus então vê aquele cenário à distância. Jesus não entra na cidade. E no contexto que o versículo 17 mostra para nós que Jesus estava rompendo as tradições do povo de Israel, era comum a crendice naqueles dias, até as tradições rabínicas nos diz isso, que quando alguém morria, a alma daquela pessoa ficava em volta do corpo ali pelo menos uns 3 dias, tentando se apossar dele novamente, entrar nele e a vida não chegar ao fim. Mas Jesus chegou naquele momento para romper as tradições. Jesus não chega no 3º, Jesus chega no 4º dia, Jesus chega um dia depois. Quando as coisas parecem ter solução, Jesus não resolve. Jesus é especialista em resolver as causas impossíveis. Na tua vida, quando o problema estiver se levantando e aos olhos humanos ele for solúvel, existir solução para o problema, eu quero te dizer, ele ainda não é um caso para Jesus. Jesus é especialista em resolver problemas que aos olhos humanos não tem jeito. Lázaro estava morto, a Bíblia diz, versículo 17, há 4 dias ele havia morrido. É por isso que Jesus rompe a tradição. Jesus disse: eu vou esperar mais 2 dias aqui na Transjordânia, vou chegar lá no 4º dia depois da morte dele, e todas as crendices judaicas vão cair por terra, porque Jesus veio para revelar a glória de Deus. Diz o versículo 4 do capítulo 11, o Filho de Deus se manifestou para manifestar a glória do Pai. Jesus é a resposta que nós precisávamos da parte de Deus. Quando Jesus está ali, próximo a Betânia, a Bíblia diz que alguém, quem sabe, chega e conta para Marta. E Marta vem correndo ao encontro de Jesus.
Depressa, o versículo de número 20, quando ela ouviu falar de Jesus, ela correra para ir ao encontro de Jesus. Ela corre para ir ao encontro de Jesus. Está um segredo. A última palavra vem do Senhor, mas nós temos que comunicar. Nós temos que esperar o tempo certo. Ele vai agir na hora certa. Marta corre e diz a partir do versículo de número 21, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, parece que Marta estava dizendo, Senhor, se tu tivesse chegado aqui ontem, ou há uns 3 dias atrás, ou há 4 dias atrás, antes de Lázaro entrar para o sepulcro, meu irmão estaria vivo. Então Jesus ouve aquela palavra, Jesus escuta a palavra, e Jesus fica em silêncio. Jesus está em silêncio com Marta. Irmãos, saibam ouvir, que nós saibamos ouvir o silêncio de Deus. Jesus ouve a palavra de Marta. Quando Marta fala isso, ele fica em silêncio, e Jesus então vai responder, e disse, olha, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus disse, não, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não estava prometendo ressuscitar a Lázaro, como os discípulos não entenderam, Marta também não entendeu. Ela estava sem compreender que Jesus estava ali para romper as tradições. Quem sabe Marta estava dizendo assim, eu sei, Jesus, se o Senhor tivesse chegado pelo menos ontem, Lázaro ressuscitava, mas hoje já é o 4º dia, não tem mais jeito, porque a crença judaica dizia que no 4º dia era impossível alguém ressuscitar, porque a alma partia direto para a eternidade, e não havia mais nenhuma possibilidade de alguém retornar a viver. Havia possibilidade até o 3º dia. Por isso que eu disse que Jesus é especialista em resolver as causas insolúveis. Quando não tem mais jeito, Jesus chega e diz, não, não é assim. A última palavra vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus chega e realiza o milagre, porque Ele é o dono da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Quer saber o tamanho desse Deus? Um certo dia, eu me lembro que um pai conversava com o seu pequeno filho, aquele garotinho de 6 a 7 anos, e o filho perguntava para o seu pai e dizia, pai, me diga como é Deus e o tamanho desse Deus que o senhor serve. E o pai procurou uma forma de explicar para aquele pequeno menino. Explicar coisas para a criança é mais difícil, né? Falar para os irmãos aqui, para os que estão em casa é mais fácil, mas prender a atenção de uma criança, o pai disse, espera o seguinte, espera um pouquinho. Amanhã bem cedo nós vamos ali, eu vou te mostrar o tamanho de Deus. No dia seguinte amanheceu, o pai olha com o filho para os céus e diz, está vendo aquele avião que está passando? O filho, sim pai, mas é tão pequeno, não dá para enxergar direito. Espere um pouco. O pai pega o seu filho, entra no carro, vai até o aeroporto, chega lá bem perto do avião e disse assim, e agora? Qual o tamanho do avião? Ele disse, nossa pai, mas é tão grande, eu nunca imaginei que fosse desse tamanho. Ele dizia assim, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais grande Ele será. E quanto mais longe você estiver de Deus, meu filho, menor Ele será na tua vida. Sabe qual é o tamanho de Deus na vida de Marta, quando ela corre para os pés de Jesus? É porque ela correu e chegou diante de Jesus e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição, tu crê nisso? Marta olha para Jesus e disse, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta agora apresenta uma prova infalível da sua crença, dizendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, que está agora manifesto na sua frente. Ela entende, ela vê a grandeza. É como aquele menino que viu aquele pequeno avião à distância, mas naquele momento que ele chega próximo, ele entende que o avião era bem grande. Quando Marta está perto de Jesus, ela entende que Jesus é grande. Você está perto de Jesus? Você está entendendo que Jesus é grande sobre a tua vida? Então creia no teu milagre nesta noite. Creia no teu milagre nesta noite, caminhando para o fim, acredite nele. Do versículo de número 21 ao 27, a Bíblia nos ensina que é preciso nós acreditarmos em Jesus, que Ele não mudou, que Ele continua sendo o mesmo Jesus que esteve aqui há 2000 anos atrás. Preste atenção,
A última palavra vem do Senhor. As pessoas estavam chorando. Jesus estava para romper as tradições. Marta, observe que é Marta que corre até Jesus, não é Maria. Maria ficou em casa. Maria está em casa, versículo 28, ela está em casa. Marta vai e diz, olha, o mestre está próximo da aldeia, está te chamando. Naquele momento ela se levanta e disse, eu vou. Ela entendeu que Jesus estava chamando, ela foi. Se você entendeu que Jesus está te chamando, venha até Jesus nesta noite. Naquele momento Maria se levanta. Se lembre que quando Jesus passava na casa de Lázaro, de Marta e Maria, quem estava aos pés de Jesus era Maria, não era Marta. Só que aqui no momento da adversidade, quem correu primeiro aos pés de Jesus não foi Maria, foi Marta. Versículo de número 20, 21, é Marta que está diante de Jesus, mas no versículo 28, Maria está em casa, mas quando Marta diz, olha, levanta-te mulher, ele está te chamando, então ela se levanta, e as pessoas dizem, estão correndo para ir ao sepulcro, e então alguns seguiram aquelas duas mulheres. Quando eles seguiram, elas chegaram até Jesus, e quando ela chega, Maria, onde Jesus estava, ela diz as mesmas palavras, versículo de número 32, ela diz a mesma palavra que Marta havia dito, Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus disse, olha mulher, creia tão somente, creia, me mostre onde ele estava, onde ele está. Jesus foi até onde Lázaro estava, Jesus chorou ali, a Bíblia diz que ele pranteou, irmãos. Jesus conhece a tua dor. Quando você está pranteando, chorando, Jesus te conhece. Jesus está te vendo nesta noite. Aí a Bíblia diz que quando ele estava ali no jazigo, Jesus olha para as mulheres e disse, olha Marta, tira a pedra do sepulcro. Tire a pedra do sepulcro. Jesus literalmente está ordenando, a palavra última vem do Senhor. Jesus disse, eu não estou pedindo um favor, estou mandando. Jesus ordenou para que aquela pedra fosse tirada. Eu não sei quem tirou, a Bíblia diz que naquele momento a pedra foi removida daquele jazigo, e então a porta estava aberta, e o versículo diz, versículo 43 a 45, que quando Jesus estava ali, Jesus olha para aquele sepulcro e diz, Lázaro, Jesus grita com bom som e diz, Lázaro, venha para fora, Lázaro. Jesus chamou Lázaro à vida, não importa se é de 4 dias, não importa se o problema é grande, creia tão somente nele, acredite. Jesus rompe as tradições, Jesus quebra os paradigmas, não existe barreira para Jesus, não questione, porque no tempo certo de Deus, o milagre acontece sobre as nossas vidas. Comunique-se com ele. O tempo não nos espera. Se o pastor me permite, eu vou pedir aos músicos para cantar só um pedaço de um corinho aqui, para que nós possamos refletir nesta mensagem. Eu findo já. Enquanto os músicos estão se aproximando dos instrumentos, meus queridos, eu me lembro de uma moça que estava desesperada. Tem muita gente que entra em desespero, e ela tentou o suicídio. Em estado grave, foi levada para o hospital, está hospitalizada, e quando ela está ali num momento quase insolúvel da sua vida, que está nas últimas da morte, a solução começa a chegar para aquela moça. E quando aquela moça está ali hospitalizada, que ela volta à consciência, que ela se torna consciente do que havia feito, tentando tirar sua vida, diz-nos o testemunho, que aquela moça entra em um estado de pânico, chorando, e de repente entra um homem de branco, todo vestido de branco, na sala, no quarto onde ela estava, diz o testemunho, e aquele homem caminha até aquela moça, e ela entende que era um médico, e quando aquele homem chega e olha para a moça e diz, filha, por que você está chorando, por que você está assim tão triste? Ela diz, é porque eu perdi a razão de viver, eu não tenho mais alegria, a vida não faz mais sentido para mim. E aquele homem de branco olha para aquela moça hospitalizada. Escute isso, você que está na sua casa, talvez você está vivendo a mesma situação. Aquela moça chorando em pranto, ouve o homem de branco falar, e quando aquele homem olha para ela e diz, filha, não fique assim, olha agora para o monitor que está aqui do teu lado. Aquele homem olha para a moça e diz, olha, veja esse monitor que está ao teu lado, você está vendo esses sinais subindo
e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E aquela moça chorando ainda disse: sim, eu estou vendo. E ele disse: sabe o que isso significa? Ela disse: sei, as batidas do meu coração. Aquele homem de branco olha e diz: não é somente isso. Esses sinais subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, é a vida, com seus altos e baixos. Altos e baixos. Se esse aparelho, filha, fazer linha reta, a vida acabou. Se esse aparelho fizer linha reta, a vida acabou. Aquele homem vira as costas para a moça e sai, e ela continua chorando. De repente entra uma enfermeira e diz para aquela moça: por que está chorando, moça? Porque um médico que entrou aqui falou algo que me incomodou muito. E aquela enfermeira disse: filha, teu estado é grave, eu estou na porta do quarto aqui de plantão, de hora em hora eu entro. Nenhum médico entrou na tua sala, só quem entra sou eu. Só quem entra sou eu para te ver. E ela disse: um homem de branco entrou aqui, falou comigo que a vida deve continuar com seus altos e baixos. Você que está no seu lar, não se desanime. A última palavra vem do Senhor. Não importa os altos e baixos, você tem um poderoso Deus que pode operar sobre a tua vida. Pastor Sival, eu quero passar para o pastor enquanto os músicos cantam esse corinho: um poderoso Deus. O pastor vai estar orando pela tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Deus falou conosco mais uma vez. Você que está em casa, você que ainda não é evangélico, ou você que está afastado da casa do Senhor, eu quero te convidar agora a voltar. Quero te convidar agora a entregar a sua vida para Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador. Jesus te ama e só Ele pode operar um milagre na tua vida. Ele quer operar o milagre da salvação agora na tua vida. Volte agora. Aceite Ele como Salvador. Comunique-se conosco. Aleluia. Diga aí: eu estou aceitando Jesus. E nós vamos estar orando por você. Vamos estar mencionando o seu nome aqui nessa oração. Aleluia. Jesus te ama. Oh, glória a Deus. Ele se importa com você. Aleluia. Ele se importa com você. Deus é poderoso para operar um milagre. Então nós vamos orar agora, mas eu queria incluir você nessa oração. Temos uma pessoa. Onde está a primeira pessoa? Se manifeste aí. Digite aí, fale conosco através do nosso chat. Fale conosco. Diga: eu estou aceitando Jesus. E nós queremos mencionar aqui o seu nome com muita alegria. Você que está distanciado, volte hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Glória a Deus. Enquanto o Adeb louvou, já está cantando o corinho que o pastor pediu. Poderoso Deus. É o tempo que você tem para refletir e para comunicar conosco. E em seguida nós vamos estar orando por você. Oh, aleluia. Cante: poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus.
Jesus.